Olá, abraço forte. Estamos chegando para mais um episódio desta série Grandes Temas da Sociedade. Episódio número 4, uma parceria da Seção Mineira da Ordem dos Advogados do Brasil com a Itatiaia, a Rádio dos Mineiros. Hoje o nosso assunto é o carnaval. Carnaval, gente boa, folia só se for com justiça. E carnaval, festejar só se for com respeito. Dois advogados de áreas afins. A doutora Isabela Pedersoli, que é criminalista, conselheira da OAB e presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Eduardo. É uma honra estar aqui com vocês. E o doutor Washington Fabre, ele que é advogado, especialista em direitos LGBTQIA+. Você viu, doutor, que eu treinei bem? E presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer. Ô, doutor, vamos começar com a senhora aqui falando o seguinte. É a hora que o cidadão empolga. Às vezes as moças também, né? A moça toma um drink e está se esbaldando, o cara ficou se segurando o ano inteiro e quer beijar na boca. Aí o rapazinho fala, vamos fazer um campeonato, quem beija mais? E começa, pá. Enquanto for felicidade lá de cá, tá tudo certo. Exatamente, né? Eu acho que tem uma palavrinha mágica aí para a gente colocar, né, o limite nessas relações, né, de carnaval, que é o consentimento, né? Então, se tem consentimento, né, entre as partes ali, se está fazendo algo porque quer, se tem consciência do que está sendo feito, está tudo certo, né? Como se diz, não é não, não é talvez, não é charminho, não é um sim mais ou menos, não é não. Então, se tem consentimento, vale aproveitar a festa, está tudo certo. Porque nós temos dois componentes que são básicos na possibilidade do excesso. Um é o álcool e outro é o hormônio, porque nós estamos falando, na maioria esmagadora dos furiões, de gente aí entre, digamos, 12 e 25 anos, que pega fogo por natureza. Então é importante que a gente trate disso e que já converse com pais, com os próprios adolescentes, para que estejam cientes das consequências. Exatamente, né? O carnaval é uma festa, né? Geralmente aqui acontece durante o verão, então tá calor, as pessoas estão com pouca roupa, há sim um abuso de álcool significativo e em paralelo a essa festa tão bonita, né, que se comemora aqui no nosso país, tem uma realidade muito difícil, que é realmente o aumento da violência contra a mulher, né? Da importunação sexual, dos crimes de estupro, e isso a gente precisa considerar para poder ponderar, né? Não é porque é uma festa em que tudo é permitido, né? As pessoas estão todas disponíveis ao bel prazer das outras, né? A gente tem que pontuar algumas coisas. Tem um exemplo muito desagradável, nós estamos falando de um ídolo do futebol brasileiro e mundial, mas ele, que estava jogando no México, foi visitar a esposa em Barcelona para a virada do ano, e no dia 30, véspera do Réveillon, vai a uma boate, comete atrocidades, eu acho que essa palavra não é tão forte para o crime que ele cometeu, do jeito que cometeu, até pelo que se sabe até agora, e arrebenta com a vida do moço. E se arrebentaram, né, as circunstâncias arrebentaram com a vida do Daniel Alves, imagina um jovem que não tem tanto prestígio nem tanto dinheiro. Quer dizer, as consequências são muito graves e é preciso que as pessoas saibam disso. Exatamente, são condutas que anteriormente, né, culturalmente eram aceitas, né? Um beijo roubado, um toque no corpo sem um consentimento, mas hoje a gente não pode mais aceitar esse tipo de conduta em relação a mulheres e em relação a outras pessoas. Aproveitando, a senhora diria, é um recorte aqui da nossa prova, a senhora diria que esse episódio com ele pode ser decisivo, não apenas lá na Espanha ou aqui entre nós que o conhecemos mais bem, no mundo inteiro, no trato das casas noturnas de diversão com essa questão tão séria? Sem sombra de dúvida, Eduardo. O enfrentamento à violência contra a mulher é um papel do Estado, onde a gente espera ali políticas públicas, é um papel do sistema privado também, das empresas, né, em que tem um ambiente ali onde as pessoas estão bebendo, onde tem mulheres sozinhas e homens sozinhos. É um papel também de cada um de nós enquanto cidadão, coibir, sabe, ir contra, se presenciar algum tipo de cena ali na sua frente, intervenha, chame a polícia. Então é o papel de todos. Recentemente o presidente da República assinou uma lei que iguala a injúria racial com racismo. E isso agradou muita gente, inclusive esse locutor que vos fala, porque você chega e fala com o outro, você é preto, nojento, fedorento, é injúria. Para mim sempre foi racismo. Bom, eu estou trazendo isso para perguntar o seguinte, para ficar bem claro para as pessoas, qual que é a diferença entre assédio e estupro?
Pois é, o assédio é a palavra popularmente conhecida. Na lei, né, no nosso código, tem o assédio sexual e tem o assédio moral, que ali eles acontecem dentro do ambiente de trabalho quando se existe uma hierarquia. Mas essa palavra, né, que se fala muito ali, o assédio, na verdade, esse assédio que acontece no carnaval, por exemplo, pode se enquadrar ali no crime de importunação sexual e pode se enquadrar também no crime de estupro, a depender do doutora, modus operandi. desculpa, essa é boa questão. A diferença é essa, importunação sexual e estupro. Sim, penalmente falando, né, no nosso Código Penal tem essas duas condutas ali em que se encaixa essas atitudes de carnaval, de boates. Algo muito comum no carnaval, a moça tá alegre, feliz, o cara chega e passa a mão nela. Isso é importunação? Isso é Isso importunação é crime? sexual, é crime. Não se pode tocar no corpo de outra pessoa sem o consentimento dela. Não se pode beijar outra pessoa sem o consentimento dela. Então, isso configura, sim, crime de importunação sexual e, se for usado ali mediante violência ou grave ameaça, pode, inclusive, se encaixar no crime de estupro. Doutora, é muito comum, a senhora sabe disso melhor do que eu, que o cidadão diz o seguinte: não, nós estávamos bêbados e foi consensual. Ela agora está falando que foi estupro, mas foi consensual. Nós, homens, temos que tomar também esse cuidado de que se a moça, a mulher, estiver muito alcoolizada, mesmo que a gente queira muito, é melhor evitar. Sem sombra de dúvida, Eduardo, isso é algo que eu falo também para os meus colegas, para os meus amigos homens. Se tem uma mulher que fez uso ali ou abuso de álcool ou de drogas, está ali no nível, né, né, entorpecida muito alto, correndo o risco de que pode ser que no dia seguinte ela não se lembre do que aconteceu, a melhor coisa que a gente faz nesse momento é ajudar essa mulher, dá uma água, leva para casa, depois vocês conversam, terão outras oportunidades ali de rolar alguma coisa, mas o meu conselho é evite uma mulher que está muito embriagada naquele momento. Sabe que eu sou, pela idade e por ser latino, criado naquela história de que a transa adiada é cancelada. Então eu falo, não, se eu perder essa chance aqui hoje, vou ter outra não. Essa menina é maravilhosa, tudo. Mas alguns segundos ou minutos podem fazer diferença entre uma vida tranquila ou desatinada, né, doutora? É melhor ter um pouco de bom senso, respeito e paciência do que terminar a festa do carnaval na delegacia, né? E algo que eu não podia esquecer de falar disso, no roteiro aqui da nossa Patrícia Joe, a primeira coisa que eu bati o olho, eu falei assim, eu não posso esquecer é de falar sobre a questão do menor de 14 anos. Por quê, gente? Porque as moças hoje, 12, 13 anos, estão com um corpanzil. E aí você, jovem, rapaz, que vai parar, que está tudo animado. No caso de uma pessoa com menos de 14 anos, as consequências são ainda mais severas, doutora? Sem sombra de dúvida. Pena de 8 a 15 anos, no caso de estupro de vulnerável. E não importa o ato. Não importa se foi uma passada de mão, se foi um beijo mais lascivo. Contra menor de 14, tem aí discussão na jurisprudência em que não cabe a importunação sexual, já é direto estupro de vulnerável. Deus Então, muito do grave. céu, passar a mão numa menina de 12, 13 anos, que às vezes parece que tem 18, 19, pode dar no mínimo 8 anos de cadeia. Ah, mas não fica lá, tá, mas se não ficar 8, um sexto de 8, quem é bom de matemática? Um sexto de 8 é o quê? Advogados não são bons. É 10% de 8, dá 8 meses. Vai ficar pelo menos um ano na cadeia. Daqui a pouco, doutora Pederson, nós voltamos para falar sobre providências que devem ser adotadas por vítimas, por testemunhas diante de um abuso. Vamos falar um cadiquinho aqui com o doutor Fabre sobre a questão da orientação sexual. Doutor, eu tenho dificuldade. LGBTQIA+. E tem mais, se quiser. Tem mais, né? A gente pode também colocar LGBTQIAPN+, né? Já chegou lá na sigla N de não binário. Mas quem tá, que nem eu, fazendo uma confusão na hora é só o seguinte: orientação sexual, cada um tem a sua e respeitar a outra. Exatamente, a gente tem que respeitar. E eu gosto muito desse bate-papo sobre diversidade, sobre direitos LGBTs, por quê? Porque é o momento que a gente tem para poder educar, para a gente poder ensinar. Então essa troca de experiência é muito boa. Eu geralmente, quando eu falo nas minhas palestras, ou quando eu vou fazer um compliance empresarial em diversidade, eu sempre falo para as pessoas, olha, pergunte tudo, porque é o momento de se perguntar para a gente conhecer e não errar ou ser acusado
aí erroneamente um preconceito, por não saber se expressar. Então eu acho que a gente poder conversar sobre diversidade sem qualquer tabu, aí a gente já começa assim ao enfrentamento ao preconceito. Então a educação, ela é a chave de tudo. Sabe, doutor, eu, com mais de 45 anos de rádio, cobrindo o carnaval esse tempo todo, eu fui vendo a evolução da coisa. Aqueles que queriam se mostrar enquanto travesti, enquanto gay, esperavam ansiosamente o Leão da Lagoinha. E ali varia tudo, tu vai sair bêbado e tudo, cada um na sua maneira. Depois veio a banda mole. E a banda mole virou o estuário, virou o palco preferencial dessa gente. Aí a sociedade foi evoluindo, as coisas foram, as pessoas assumiram mais e tal. Hoje eu, sinceramente, nem vejo tanta diferença assim da vida do cotidiano com o carnaval. Mas é uma ocasião em que as pessoas, na sua experiência, é uma ocasião em que as pessoas que têm orientação sexual diferente da prática usual do hétero se soltam mais e se sentem mais à vontade. Talvez por conta da festa, Do da bebida, álcool. da energia. Mas hoje em dia eu falo com a evolução da sociedade, do pensamento e até mesmo das questões de respeito. Hoje eu acho que não se tem muita dificuldade de se assumir LGBT, de se posicionar como uma pessoa, seja gay, lésbica, transexual ou travesti, né? Mas, assim, se você for olhar hoje a sigla T, mulheres trans e travestis, mesma coisa. Tem algumas mulheres trans que se posicionam como travesti por uma questão política. Sou travesti pela questão do empoderamento, mas não há diferença entre uma mulher cisgênero, que é aquela mulher que se identifica com o gênero que ela nasceu, com seu sexo biológico, e uma mulher transgênero que faz a transição. Vale para essa questão da orientação, a questão do gênero, não é não. Não é não, não é não. Tanto para mulher cisgênero como transgênero, entendeu? São mulheres, elas estão lá se divertindo, chegou alguém e tocou de forma diferente, insistiu e falou não, respeito, e vamos parar por aí. E vamos cada um curtir sua festa. E é até bom pontuar que, para a Lei Maria da Penha, não há diferença entre essas Não mulheres, existe. nem a mulher cis, nem a mulher trans. Então, se uma mulher trans for agredida ou abusada durante o carnaval, ela pode ir para a casa da mulher mineira, ali no Augusto de Lima, denunciar. E é verdade, doutor, que a discriminação por orientação sexual, eu não sabia disso, muita gente não sabe, ela foi equiparada ao crime de racismo? Foi equiparado ao crime de racismo. Eu, assim, linguagem simples, o que é equiparação ao crime de racismo? É aplicar a mesma pena que se aplica ao racismo, né? E agora, com a mudança da legislação, eu acho que vem de forma muito positiva, a doutora Isabela, que é criminalista, ela até tem uma intimidade com o tema melhor do que eu. Vem também de uma forma muito poderosa, de enfrentamento ao preconceito. E igual, por exemplo, se eu não consigo respeitar simplesmente porque eu tenho que respeitar outro ser humano, então respeite por medo de ir parar numa delegacia. Ou aprende pelo amor ou pela dor? Exatamente. Quer acrescentar, doutora? Eu acho importante pontuar, inclusive, nessa equiparação, a questão de ser um crime inafiançável, né? Cadeia, hein? Pois é. E já pensou, doutor? O carnaval já começou, né? Esse ano, cada vez começa mais cedo. Nós estamos tendo aí um mês de festa. Já pensou? Mas vamos comparar só os 4 dias. Na sexta-feira, o cara se empolga, fala o que não deve, faz o que não deve, e de cara, fica lá enjaulado por 103 dias. Tem grande chance de Tem, né? acontecer. Tá doido. Quais são, meu caro Fábio, os principais tipos de preconceito, modos de preconceito que essa população sofre? Então, tem aquele preconceito mais latente, né, que passa por uma agressão, né? Mas existe o preconceito verbal, existe o preconceito também pela internet, né? E muita gente fala, porque é a minha opinião. A gente tem que tomar muito cuidado com as questões de opinião, porque preconceito disfarçado de opinião é crime, né? E para mim hoje o pior tipo de preconceito que existe é o velado. Porque o preconceito velado, a pessoa ela nunca vai expor de forma aberta. Mas assim, você consegue sentir que existe aquele preconceito por trás. Mas, assim, hoje a forma mais grotesca de preconceito hoje contra a comunidade LGBTQIA+, é a agressão física. Ô, meu caro Fábio, essa questão
essa questão da política, essa divisão que nós estamos vivendo desde 2014, que só se acirra, ela também tem sido sentida no que toca ao preconceito por orientação sexual? Sim, sim, você sabe por quê? Porque a partir do momento que eu tenho alguém dentro de uma posição de liderança e que ele externa esse preconceito, e existem pessoas que seguem e que o admiram, você está empoderando outras pessoas a replicar aquele tipo de comportamento. Então, se a gente hoje tem alguém que legitima o preconceito, a falta de respeito, aquela pessoa que tem aquela admiração, que vê aquela pessoa como líder, vai replicar esse comportamento. Então vamos agora, já vou voltar para a doutora Pedersoli daqui a pouco, mas dentro desse novo ângulo, o que você sugere que faça aquele que sofrer nesse carnaval ou na nossa rotina aí, algum tipo de preconceito? É pôr a boca no trombone, procurar os órgãos de defesa? Denunciar. A primeira coisa que eu sempre oriento é fazer um boletim de ocorrência. E ficar muito atento à questão de provas, né? Se teve gente que testemunhou, se você tiver condição de filmar o ato de preconceito, filme. Por quê? Porque hoje o que leva alguém à condenação por preconceito é a prova. Então sempre ficar atento. E dependendo também da homofobia, se for uma agressão, se for palavras, então sempre tá procurando mais fazer o boletim de ocorrência, procurar um advogado de confiança, Ministério Público, Defensoria Pública, que estão aí para poder auxiliar. Sabe, pelo fato de a rádio ter ouvinte de todos os públicos e de todas as idades e de todas as matizes, tendências, pensamentos, eu vou fazer uma pergunta para os dois, mas que pode parecer até isso é um absurdo, não, é prática diária. O doutor sugeriria às pessoas, e depois eu pergunto no caso mais específico das mocinhas, dentro do possível, o comedimento na demonstração de afeto. Ah, Eduardo, cada um, fica do jeito que quiser. Mas o comedimento, ele pode evitar dissabores também? Ou é absurdo pedir isso às pessoas no momento de carnaval? Eu acho, sinceramente, eu já sou mais progressista, eu acho meio que absurdo. Porque você tá no carnaval, você tá com alguém que tá consentindo essa demonstração de afeto, por que não? Transar atrás de um carro, por exemplo? Não, jamais. Aí já vai para um crime, crime, né, de atentado violento ao pudor. Mas você abraçar alguém, você beijar, andar de mão dada, por que não? Entendeu? O amor não mata ninguém, o que mata é o preconceito. Essa preocupação também você tem, doutor, ou não? Eu tinha entendido a sua pergunta por um outro viés, na Sim. verdade, sabe? Que é o viés do consentimento, né? Isso. Você ali travar a sua demonstração de afeto com aquela outra pessoa que você não conhece. Então, antes de chegar apertando, apalpando, segurando o cabelo, segurando na cintura, bate um papo, vê se aquela pessoa está realmente disponível, se ela corresponde, se ela está acompanhada com alguém. Se ela estiver acompanhada de uma outra mulher e forem duas mulheres acompanhadas ali, namoradas, respeite, não vai pedir para beijar na sua frente, não vai pedir para participar, porque isso é uma outra coisa Que acontece prática de bastante. carnaval que acontece bastante com as mulheres que se relacionam com outras mulheres. Qual que Então é- é ter bom senso. Qual que é a sua resposta, ou sua dica para uma senhora que mora na rua Além Paraíba, e os blocos, nós estamos falando de 5 milhões de pessoas nas ruas e tudo, os blocos estão por toda parte. Então eu falei, Eduardo, é um absurdo, porque eu estou na minha casa e tem o casal sarrando, mas é daquele... conhecendo os 50 tons de cinza na minha porta. A dona que se segure? Gente, não, inclusive é crime, né? Pode configurar ali um ato obsceno. Sim. Se tiver um casal ali numa prática sexual explícita no meio da rua, Ou- ela pode acionar ou a polícia e quase lá. denunciar. Pode acionar a polícia e denunciar. Ou na rua, ou inclusive dentro de carro. Da mesma coisa, doutor, é o infeliz que tem lá o banheiro químico, mas quer, quer fazer xixi na porta dos outros. Pode denunciar também que vai ali ou pagar uma multa, ou prestar serviço à comunidade, vai ter uma dorzinha de cabeça. E qual é que é a sua dica para quem sofre o assédio, o abuso, a importunação? Imediatamente denunciar. Infelizmente, na prática, isso de se denunciar depois, de ir na delegacia no dia seguinte, a gente não vai ter ali talvez uma medida efetiva para conseguir a prisão dessa pessoa ou que ela seja responsabilizada. Então, a minha dica é, procure para ver se tem alguma testemunha próxima ali que presenciou o ato, a pessoa te agarrando, a pessoa te apalpando, e
procura também por um guarda municipal ou policial militar imediatamente. E para a gente conseguir, né, uma efetividade maior dessas denúncias, o poder público também precisa preparar esses agentes públicos para receber essas denúncias de assédio, de LGBTfobia. Tomara que as delegacias estejam a postos, funcionando. Ah, feriado, tá tudo de folga, agora é só o digital. É complicado. Ô, doutora, mas então, além de fazer a queixa junto à guarda, a PM, que são as polícias ostensivas, a polícia judiciária, que é a civil, quando for um assunto mais crônico, procurar a comissão da senhora, a Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que só está lá. Nós estaremos, inclusive, fazendo uma campanha contra a importunação sexual nos carnavais. As membros da nossa comissão estarão distribuindo tatuagens removíveis, né? Isso. Respeita as minas, não é não. Para poder divulgar, inclusive, o arroba da nossa comissão, porque se precisar de ajuda ou de orientação jurídica, a gente vai estar a postos. Vale para o LGBTQI+. Vale para a Comissão de Diversidade, né? A OAB ela faz um trabalho através das comissões, e é onde ela se achega à sociedade, um trabalho de orientação consultivo, né? Orientar e receber a sociedade esse trabalho de acolhimento, né? Tanto a diversidade como a de enfrentamento à violência contra a mulher. Muito obrigado ao doutor Washington Fabre, que é advogado, especialista em direitos LGBTQIA+, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Minas. Obrigadão, viu? Eu que agradeço. Valeu. Obrigado à doutora Isabela Pedersoli, advogada criminalista, conselheira seccional da OAB, presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Foi um prazer, doutora. Eu que agradeço. E obrigado a você que esteve conosco em mais esse episódio de Grandes Temas da Sociedade, essa parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, com a Itatiaia. Tamo junto, vamos junto. E não é não.